Olá, aqui é o Diego e eu te ensino a conseguir uma renda extra consistente que te permite viajar mais, com mais conforto e pagando menos. Seja bem-vindo a esse novo vídeo e o tema do vídeo de hoje é como vender milhas, porque esse é um obstáculo que as pessoas têm. E eu resolvi fazer esse vídeo porque é um obstáculo muito comum. Eu comecei a fazer vídeos há pouco tempo, esta é a segunda semana, e eu tenho recebido alguns questionamentos sobre como que eu vendo as milhas. Eu até já citei que a minha primeira venda eu fiz de uma forma que não foi a mais vantajosa, e eu quero explicar para você como que você deve vender suas milhas que você acumular, para que você consiga ter os melhores benefícios. Então, vamos desvendar esse obstáculo. Nesse vídeo, você vai terminar ele sabendo tudo sobre venda de milhas. Como vender, onde vender, qual a melhor forma de vender. Então você vai sair desse vídeo aqui sabendo de tudo sobre isso. E antes de mais nada, eu queria explicar o que é milha. Talvez você saiba o que são milhas, pontos, mas tem muita gente que nunca ouviu falar disso, não faz ideia do que é milha. Muitos, inclusive, têm milhas expiradas. Em 2019, eu vi uma matéria que mais de 43 bilhões de milhas foram expiradas, ou seja, foram jogadas no lixo. Pelo amor de Deus, não faça parte dessa estatística. É para isso que eu estou aqui, para produzir conteúdo sobre isso, para que você consiga acumular mais milhas e conseguir vender essas milhas ganhando dinheiro com isso. E milha basicamente é uma nomenclatura utilizada pelos programas de fidelidade. É um nome que os programas de fidelidade dão para uma série de benefícios que eles dão. No caso mais específico aqui do meu conteúdo, os programas de fidelidade dos bancos e das companhias aéreas. Alguns usam a nomenclatura pontos, como a Latam PES. Outros utilizam a nomenclatura milhas, como é o caso da Smiles, mas basicamente dá no mesmo, é a mesma coisa. Pontos e milhas são meio que a mesma coisa, são esses benefícios que podem ser trocados por viagens, que é o seu uso mais comum, por produtos que quase nunca vale a pena, por hospedagens, por aluguel de carro, várias coisas que podem valer sim a pena ou não. Mas o que pouca gente sabe é que você pode também vender essas milhas, vender esses pontos da companhia aérea e com isso ganhar o dinheiro, ter a sua renda extra. Se você vender da forma correta, você pode ir vendendo todos os meses e conseguindo uma renda extra constante, consistente. E o maior obstáculo que as pessoas têm é justamente como fazer essa venda. Eu fiz um vídeo explicando sobre a minha trajetória nesse mercado e também sobre como eu faço para acumular muitas milhas, mas isso gerou dúvidas em algumas pessoas, que passaram a me questionar. Ah, Diego, mas como é que você vende? É nessa empresa aqui? É em tal empresa? E por isso eu resolvi fazer esse vídeo, por ter recebido esse tipo de pergunta. E junto com essas perguntas também veio uma dúvida se realmente é fácil vender milhas, acumular milhas. E eu não gostaria nem de dizer que é fácil, mas que é uma mudança de hábitos que você tem, que você vai aos pouquinhos começar a acumular mais pontos, começar a acumular mais milhas, você vai começar a entender mais sobre esse mundo e é meio que um caminho que você tem que seguir, uma jornada, uma trajetória que você vai seguindo, que vai acumulando aos poucos. E cada vez mais você vai crescendo isso e vai otimizando todos os seus gastos para conseguir acumular e vender. E como é que funciona essa lógica da venda de milhas? Como é que essas empresas funcionam? E aí eu vou trazer um exemplo hipotético. Vamos supor que uma pessoa X, ela está querendo comprar uma passagem. E aí ela pesquisou, por exemplo, no site da Gol e viu que a passagem está custando, sei lá, R$1.000. Vamos dar um exemplo aqui de R$1.000. E aí essa pessoa também foi no site da Smiles, né, que é o programa de fidelidade da Gol, e viu que essa mesma passagem, igualzinha, aquela que custava R$1.000, está custando 10 mil pontos, 10 mil milhas Smiles. Ou seja, está mais em conta usando milhas do que pagando em dinheiro. E deixando claro que nem sempre a passagem em milhas vai ser mais barata, depende do caso, mas muitas vezes isso acontece. Mas o grande problema é que a pessoa X não tem milhas, não conhece ninguém que tem milhas, então ela não tem como emitir essa passagem. E aí existe outra pessoa que é a pessoa Y. A pessoa Y, ela acumula muitas milhas e ela sabe desses programas, desses benefícios de compra de pontos, enfim, ela acumula muitas milhas, mas ela não quer usar. Ela não usa essa grande quantidade que ela acumula, ela não usa apenas uma pequena parte, a outra parte ela não usa e ela não tem ninguém que quer comprar essas milhas.
ela oferece para parentes, se não querem viajar, eu tenho milhas. Só que ninguém quer comprar e ela não encontra ninguém que queira comprar essas milhas dela. E aí, onde é que entra a empresa? A empresa entra justamente para unir, fazer esse elo entre a pessoa X e a pessoa Y. Existe uma pessoa que quer comprar uma passagem com milhas e uma pessoa que quer vender suas milhas. Só que eles não se conhecem. E aí vem a empresa e une essas pessoas justamente fazendo essa negociação. Ela compra milhas, ela paga pelas milhas do Y e vende a passagem para o X. E aí ela ganha uma pequena porcentagem dessa transação. É assim que funciona a lógica desse mercado. A empresa ela cuida dessa negociação para a pessoa que está buscando uma passagem. E no final todo mundo sai ganhando. O X, que comprou sua passagem mais barata, o Y, que vendeu suas milhas e ganhou dinheiro, e a empresa que ganhou uma porcentagem dessa transação. E para você superar esse medo, esse desconhecimento de como vender milhas, você precisa se cadastrar nesses sites. E que sites são esses? Que empresas são essas? Eu recomendo duas, que é a Max Milhas e a Hot Milhas. Eu negocio atualmente apenas nessas empresas e nunca tive problema nenhum com eles, nunca deixei de receber nenhum valor pela venda de milhas e são as maiores empresas no mercado, as mais confiáveis, que estão há mais tempo. Então, eu recomendo essas duas. Só que elas são diferentes, existe um modelo de negócio diferente. E como é que funciona? A Hot Milhas, você entra no site, você coloca a quantidade de milhas que você quer vender e eles vão lhe dar uma cotação, você recebe por e-mail. Então na Hot Milhas, a melhor cotação para pagamento, que é a que tem um prazo maior, você recebe o seu dinheiro em até 45 dias atualmente. E na Max Milhas com 33 dias depois da venda de determinada passagem, porque elas têm um modelo de negócio diferentes. Para você vender na Hot Milhas, você coloca a quantidade de milhas que você quer vender, ela vai te mandar um e-mail com uma cotação, informando quanto ela vai pagar por aquela quantidade. E aí você aceita ou não aquele valor. Se você aceitar, aquelas milhas são da empresa, você não pode utilizar mais elas. Aquelas milhas que você ofertou e que você aceitou, elas passam a ser da empresa e a empresa vai usar elas. E nesse e-mail que você recebeu, sobre o valor, ela também, quando aprovar a sua cotação, ela vai lhe mandar um e-mail informando a data que você vai receber o dinheiro. E lembrando, quanto antes você optar por receber, menos você vai ganhar. Portanto, o ideal é você aceitar a venda no prazo maior de pagamento, que hoje é 45 dias. Assim você recebe mais. Já na Max Milhas, a venda que eu faço é na modalidade em que você coloca sua oferta na quantidade desejada, o valor que você quer e ainda escolhe a média, ou seja, você pode limitar a quantidade de CPFs utilizados pela empresa. E isso tem importância porque impede que a empresa use todos os seus CPFs. Então, a venda das duas ocorre de uma forma diferente. Enquanto a Hot Milhas define quanto vai pagar por suas milhas, na Max Milhas é você quem diz a quantidade, o valor e ainda a média de passagens que no máximo eles vão poder vender. Mas por quais valores eu vendo minhas milhas? Então, os preços das milhas eles estão sempre oscilando, de acordo com o momento do mercado. Se no momento estão ocorrendo muitas promoções e não está tendo tanta demanda de passagem, o preço cai, porque estão tendo muitas milhas no mercado e pouca demanda. Já quando passa muito tempo sem nenhuma promoção de transferência, de compra de pontos, de produtos, 2 meses sem promoção mais ou menos, o preço começa a subir. Então, para você saber a média que está no momento, você pode fazer uma cotação na Hot Milhas, que já vai vir um preço mais ou menos do momento atual do mercado. E também, quando você quer ofertar na Max Milhas, vai aparecer uma sugestão de preço mínimo e máximo. Aquilo ali é uma média também dos valores atuais do mercado. E um detalhe dessas empresas é que na sua primeira venda, geralmente demora um pouco para aprovar, tanto na Hot Milhas quanto na Max Milhas, porque eles estão validando que de fato é você, os seus dados. Às vezes eles ligam para você para confirmar se é você mesmo, esse tipo de coisa. Mas a partir da segunda venda, quando você já fez uma primeira negociação, a sua cotação é aprovada de forma mais rápida. Mas eu citei aqui sobre o uso de todos os seus CPFs. E por que isso? Como assim? As empresas elas possuem regulamentos que limitam a quantidade de resgates, ou seja, de emissões de passagem por conta. Assim, você só pode vender a quantidade determinada por eles. No caso da Latam, você só pode negociar 24 CPFs diversos, ou seja, para pessoas diferentes,
no período de 12 meses. Observe que não é no ano, o regulamento fala a cada 12 meses. Ou seja, se eu vendi 10 passagens em 20 de janeiro de 2020, eu usei 10 CPFs que só vão voltar a ser disponíveis para mim em 20 de janeiro de 2021. Ou seja, 12 meses depois da data da venda. Então, depende das datas de suas emissões. Cada emissão de CPF vai ser liberado um ano depois do seu resgate. E se você ultrapassar esse limite de 24, você vai ser bloqueado pela Latam e vai ficar impedido de acessar a sua conta por 6 meses. Isso no primeiro momento. Se você reiterar, se depois de eles liberarem sua conta você novamente ultrapassar as emissões, você corre risco de ser banido do programa de fidelidade. Já na Smiles, ela bloqueia as emissões. No caso dela, você só pode emitir para 25 CPFs diferentes e ela cita por ano letivo, ou seja, de janeiro a dezembro. E quando você chega nesse número, o sistema bloqueia automaticamente e não deixa você emitir mais passagens. Então a diferença dela para a Latam é no ano, enquanto na Latam é de acordo com a data da sua emissão, na Smiles em 1º de janeiro ela zera. Então você pode emitir para 25 CPF em dezembro, que no dia 1º de janeiro os 25 CPFs vão estar disponíveis novamente para você. E na Azul, como é que funciona isso? Atualmente você pode emitir apenas para 5 CPFs. Até 15 de janeiro você poderia emitir para 20 e desde janeiro ela diminuiu para 5. E depois dos 5, você cadastra um beneficiário que eles colocaram lá na sua conta e você só pode emitir a passagem em 60 dias. Ou seja, você só consegue fazer a venda de 5 CPFs nesses sites e depois você não vende mais. E, Diego, por que eles fazem essa limitação? Por que as empresas estão fazendo isso, fizeram isso? Elas fazem essa limitação justamente para você deixar as milhas lá na conta e elas expirarem. Porque as empresas elas ganham dinheiro justamente com essas negociações de acúmulo de milhas. As promoções de compra de produtos bonificados, com as promoções de venda de milhas, de transferências com 100% de bônus, 120%, esse tipo de promoção a empresa negocia com outra determinada empresa e elas ganham dinheiro com isso. Então, elas fazem esse tipo de promoção visando lucro, não é querendo que você ganhe dinheiro com isso. Você acha que a Latam, a Smiles, elas fazem essa promoção para que você ganhe dinheiro, que você viaje mais? Claro que não, elas querem que você pague, que você compre pontos com eles, que você gaste dinheiro, acumule pontos e não use esses pontos. O que as companhias aéreas querem é que você não use essas milhas, que você deixe na sua conta, esqueça essas milhas lá e as milhas expirem. E aí você perca todo o dinheiro que você gastou com isso. Você viu o exemplo de 2019 que mais de 43 bilhões de milhas expiraram. As empresas aéreas estão felizes com isso. E como forma de prova que isso é verdade, no mês de agosto, julho mais ou menos, com a queda da frota aérea, a Azul simplesmente liberou as emissões. Vocês acreditam? Ela simplesmente não fez nenhuma restrição a isso, para forçar você a comprar milhas, transferir e vender ilimitadamente. Então, ela liberou, ela abriu as portas mesmo, todo mundo podia emitir para 100 CPFs, 200 CPFs, quanto quisesse, até setembro. Ela avisou que até setembro estava tudo liberado. Ou seja, isso é um jogo de interesse das companhias aéreas. Você precisa ter uma estratégia definida para conseguir acumular e vender. E jamais, em hipótese alguma, deixar suas milhas expirarem. Não faça parte daquela estatística de pessoas que deixam as milhas expirarem. E outra coisa, como saber se eu estou tendo lucro? E para isso, você precisa entender o custo do milheiro, que é uma nomenclatura usada nesse mercado para uma quantidade de 1000 milhas. E para isso, basta você dividir o quanto pagou pela quantidade de milhas em lotes de 1000. Por exemplo, se você pagou R$ 420 por 10.000 milhas, você divide 420 por 10, tirando os 3 últimos zeros, né, que é 10 milheiros em lotes de 1000. Então você divide 420 por 10 e aí vai dar R$ 42, que é o custo do seu milheiro. E por que você precisa entender isso? Porque quando você vai vender as milhas, o que você quer é ter lucro. Então é muito importante você saber quanto aquilo lhe custou. Inclusive, uma das pessoas que me perguntou sobre esse tema do vídeo de hoje me falou de uma promoção que ela queria aproveitar, só que não estava valendo a pena. Era uma promoção da Azul de transferência de pontos entre contas com 200% de bônus. Mas quando eu calculei, eu mostrei para ele, olha, seu milheiro está saindo caro, está saindo R$ 30. E na Azul, o momento de venda é por volta de 21 até 22 reais. Então você vai ter prejuízo, porque você vai comprar uma milha ao custo de 30 reais e você vai vender por menos. Justamente porque ele não estava sabendo calcular
o custo do milheiro. Então, para isso, você tem que ver quanto você está pagando pelas milhas e dividir pela quantidade de milhas em número de 1000. No caso dele, do exemplo que eu citei, ele ia pagar R$600 por 20 mil milhas Azul. Logo, 600 dividido por 20, sem os 3 últimos zeros, dá R$30. E esse cálculo funciona se você comprou milhas, se você aproveitou alguma promoção de compra de milhas, de pontos. Então, alguma dessas formas. Mas se foram milhas que você adquiriu com seus gastos no dia a dia, cartão de crédito, aproveitando promoções de acúmulo com produtos, compras do dia a dia, as milhas vêm de graça porque você não pagou por elas. Embora a companhia aérea e a empresa tenham um acordo entre elas, a companhia aérea ganhe dinheiro com isso, essa milha para você veio a custo zero. Então, se você comprou uma quantidade X e outra quantidade de milhas que você tem veio de graça, basta você somar tudo e dividir pela quantidade total de milhas que você transferiu em determinada promoção, que aí você vai ter o preço médio das suas milhas, para que você entenda quanto você pagou realmente por aquilo e quando você vender, você visar o lucro. Dando um exemplo aqui, em 2020 houveram promoções da Latam de 163% de bônus da Livelo para a Latam, onde eu consegui milhas Latam por menos de R$11 ao milheiro, porque eu adquiri uma parte através de compra de pontos Livelo a um custo de R$35, que depois, quando eu transferi a 163% de bônus, houve a redução desse custo e uma parte das milhas que eu tinha era de outras oportunidades de compras do dia a dia, cartão de crédito, Clube Livelo, e aí quando eu transferi saiu por volta desse valor. E eu vendi essas milhas entre os valores de 21 e 22,50 na Max Milhas. Então, olha só quanto eu lucrei a cada 1000 milhas, por volta de 10, 11,50 por 1000 milhas, o que é um lucro muito bom. Se você aproveitar as melhores oportunidades e acumular de diversas formas, você consegue milhas a um custo muito baixo. Então você não pode ser refém só de compra de pontos. Você tem que realmente mudar seus hábitos e buscar otimizar para que você consiga acumular milhas de todos os seus gastos. E eu poderia esperar esse valor subir mais da Latam? Poderia, porque as milhas Latam, até fevereiro de 2020, elas valiam por volta de 30, chegou até R$35. Mas como é que eu vou saber se vai chegar nesse valor de novo? Elas podem chegar? Podem, mas quando? Então o grande lance é você procurar lucrar. Para mim era um bom lucro, estava interessante, eu poderia ganhar esse dinheiro de uma vez só e investir, aplicar de outra forma, conseguir multiplicar ele de outra forma, que é o que eu faço. Então, para mim, se tá bom, se tá um preço legal, se eu estou conseguindo lucro, eu vendo, eu não fico segurando, esperando o melhor momento de vender. Se tá um lucro legal, eu prefiro aproveitar para ganhar logo esse dinheiro, porque não adianta ficar especulando, achando que vai subir ou esperando o melhor momento. A intenção aqui não é buscar o momento perfeito, é que você consiga acumular milhas de forma consistente e você consiga ir vendendo essas milhas e ganhando dinheiro com isso, aproveitando as oportunidades do mercado. E uma das formas de você acumular é comprando pontos. Você pode comprar pontos em até 10 vezes sem juros no cartão. E quando você faz essa venda, essa negociação, ela vem de uma vez só para sua conta. Então imagina você passar, sei lá, R$5.000 em 10 vezes de 500 e você vende essas milhas e recebe o dinheiro todo de uma vez com lucro, recebendo na sua conta direto, sei lá, 5.500, 6.000, até mais, dependendo do lucro que você conseguiu. Logo, o grande lance é você procurar lucrar e ter dinheiro no bolso. Para mim, a melhor estratégia é sempre essa. E um erro que as pessoas cometem é vender milhas sem ter nenhuma estratégia definida, nenhuma estratégia de vendas. Eu citei que você pode limitar a quantidade de vendas na Max Milhas, e isso é extremamente importante, porque como as empresas limitam a quantidade de CPFs de resgates, você consegue ter o controle das suas emissões. Na Hot Milhas, como eles cotam o valor por suas milhas, caso você aceite, eles podem emitir uma quantidade grande de CPF, porque não tem como você limitar no momento atual. Isso é muito na sorte. Você pode cotar 100 mil milhas lá na Hot Milhas, eles podem usar 20 CPF dos 24 ou dos 25 que você tem. Então, isso é questão de sorte. Então, para mim, na minha estratégia, eu geralmente vendo mais pela Max Milhas, porque eu consigo fazer essa limitação e vender quantidades maiores. Porque se você vende sem nenhuma estratégia, você corre risco de ficar sem acesso ao seu cadastro, no caso da Latam, que bloqueia sua conta por 6 meses, ou ser até banido em caso de reincidência. E no caso da Smiles, que bloqueia as emissões quando chega nos 25, você fica impedido
de fazer outra negociação. Então, imagina só, você vende em janeiro e já emite os 25 CPFs. Você não pode mais vender da Smiles, você tem que esperar passar o ano inteiro e só em janeiro do ano seguinte é que você vai conseguir negociar naquela conta. E isso pode te atrapalhar na sua renda extra, correndo ainda o risco de suas milhas expirarem se você não vender toda a quantidade que você tem. E você acabar tendo prejuízo com isso. Então é muito importante que você tenha estratégia e não que saia simplesmente vendendo sem controle nenhum. Isso é um erro muito comum que pode te atrapalhar. Então é importante ter esse controle, procurar vender quantidades maiores na Hot Milhas ou limitar a quantidade de vendas na Max Milhas. Se você tem por volta de 60 mil milhas, você já consegue limitar na Max Milhas. Então nesse caso é melhor você vender na Max Milhas e colocar, por exemplo, uma média de 30 mil, que aí ela só vai utilizar 2 dos seus CPFs disponíveis. Já se você vender 60 mil na Hot Milhas, eles correm o risco de usar muitos dos seus CPFs e impede que você consiga vender mais durante o ano. Lógico, vender na Hot Milhas é mais fácil, porque eles já dão a cotação e já dão a data de pagamento. E nesse caso, se você procura vender por eles, eu aconselho você a acumular uma quantidade maior. Não sei, por volta de 300, 400 mil, depende da sua realidade. E procure na Hot Milhas sempre a melhor cotação, com o maior prazo, que hoje é de 45 dias. E lógico, sempre acompanhe as emissões, quantos CPFs foram utilizados. A Max Milhas é bem organizada quanto a isso, você consegue ver todas as suas vendas e ver a quantidade de CPFs que foram utilizados em cada venda. Na Hot Milhas não tem esse controle, você precisa ir lá na sua conta, ver as emissões direitinho e fazer o cálculo de quantos CPFs você ainda tem. E se você negociou na Hot Milhas uma parte, ela não usou seus CPFs todos disponíveis e vendeu outra parte na Max Milhas, cuidado, tenha esse controle, porque a Max Milhas não vai saber das emissões da Hot Milhas. E ela pode acabar emitindo e isso gerar um bloqueio na sua conta. Então você tem que ter esse controle de quantos CPFs você tem antes de fazer as negociações. No meu caso, eu procuro vender colocando a limitação por volta de 50 mil milhas, 60 mil milhas, na Latam, por exemplo, porque dessa forma eu consigo vender por volta de 1 milhão e 200 mil por ano. E assim eu consigo vender uma quantidade maior de milhas durante o ano e lucrar mais. Mas isso é a minha realidade, eu já estou há mais tempo nesse mercado e é uma estratégia que eu defini para mim. Eu coloco na minha cabeça, não, nesse ano eu consigo acumular por volta de 1 milhão e 200 mil milhas na Latam por conta. E com isso, para eu vender todas essas milhas, ou grande parte delas, eu preciso vender passagens nessas médias maiores, de 50, 60 mil. Assim eu consigo negociar acima de 1 milhão de milhas durante o ano. Tanto na Latam quanto na Smiles eu faço isso. Na Azul, com essa limitação de 5 CPFs, eu vou colocar uma média acima, por volta de 80, 100 mil, que assim eu consigo vender uma maior quantidade. Logo, dessa forma, eu prefiro vender a Max Milhas e, em último caso, vendo na Hot Milhas. Se elas estiverem pagando muito bem, eu tiver muitos CPFs disponíveis, ou na Smiles, por exemplo, está acabando o ano e eu tenho alguns CPFs disponíveis, eu vendo logo com ela para ser mais rápido. Mas, no geral, na maioria das vezes, eu vendo mais pela Max Milhas. Justamente porque eu acumulo uma quantidade maior que exige que eu tenha esse controle na limitação, que eu venda em médias maiores. Se eu sei que eu vou acumular essa quantidade e eu corro o risco de não vender, eu posso acabar deixando essas milhas expirarem e isso eu não quero. Ah, Diego, mas qual a melhor? Max Milhas ou Hot Milhas? E, na verdade, não existe melhor. O que eu faço é porque eu acumulo uma quantidade maior que exige que eu tenha esse controle nas médias das emissões. Então, se eu sei que eu vou acumular essa quantidade, eu procuro vender em médias maiores para não correr o risco de deixar minhas milhas expirarem, porque isso eu não quero de jeito nenhum. Então, não existe melhor ou pior plataforma, mas aquela que adequa à sua realidade, à sua estratégia do momento. Se o seu plano é acumular uma quantidade de 300, 400 mil milhas por ano, por conta, você pode acumular essa quantidade e vender na Hot Milhas sem problema nenhum. Você deve pensar quantas milhas eu tenho como meta para acumular. Pense nisso para você ter sua renda extra e definir a melhor estratégia para você. E lógico, quando eu limito essa quantidade maior, eu até vendo a preços menores. Mas assim eu consigo ir vendendo aos poucos, consigo ter uma renda extra consistente. E outra forma de você driblar isso e conseguir negociar mais é utilizando outros CPFs, administrando outras contas. É uma saída que é muito utilizada nesse mercado, onde você usa o seu CPF para negociar as milhas e usa também de outras pessoas, de pessoas próximas.
podendo usar de sua namorada, esposa, por exemplo, enfim. E assim você consegue usar mais contas, consegue escalar mais os acúmulos e as negociações. Porque se na sua conta você tem 25 CPFs disponíveis na Smiles, por exemplo, e você usa a conta de sua esposa também, acumula pontos nela, faz essas estratégias nas contas, você já consegue dobrar para 50 disponíveis, entendeu? E assim vai. Se você pode administrar outras contas e com isso escalar mais o seu negócio. E agora eu vou mostrar um pouquinho na tela como é que funcionam essas duas empresas, as negociações delas, para que vocês vejam essa diferença na metodologia das duas. Então, pessoal, estou aqui compartilhando minha tela para que vocês vejam como é que funciona essa negociação nos sites. Eu estou entrando agora na Max Milhas para que vocês vejam minha conta aqui e vejam justamente como é feito isso, como é feita a oferta, a negociação, a venda. Vejam a plataforma do site para que vocês vejam como é organizado o site, como tem todos os relatórios, enfim, dá para você ter um controle das suas vendas e do seu CPF se você vender só na Max Milhas. Se você vender nas duas empresas, aí você precisa ter um controle maior, ver na sua conta quantos CPFs você tem, mas se você vender apenas nessa, dá para você ter um controle sim. E vamos lá, tá aqui a página principal da Max Milhas e você tem que fazer um cadastro, que já está meu nome aqui, e você clica em vender milhas. E aí a empresa lhe dá essa opção de venda rápida e venda convencional. Não é venda rápida, é aqui, venda convencional, que você define o valor de suas milhas, venda de milhas nacionais e internacionais, e você escolhe os detalhes de sua oferta. Ou seja, você escolhe a média das emissões e a quantidade de milhas que você quer vender, a quantidade de passagens que ela vai poder emitir da sua conta. Então é aqui em vender na venda convencional. E aí já abre aqui para que você coloque qual é o programa que você quer vender. Se eu quero vender da Latam PES, eu clico em Latam PES. E aí no meu caso aqui, já tem o meu cadastro, já tem meus dados, enfim. Mas no seu caso você vai preencher aqui. Olha só, vamos supor que eu quero vender 1 milhão de milhas da Latam PES. Coloquei aqui 1 milhão. E aí eu coloco configurações avançadas, que aqui é justamente a média. Olha só, coloquei a média de milhas por passagem. Você colocando essa média, está aqui 50 mil milhas, eles só vão poder vender no máximo para 20 CPFs. 50 vezes 20 vai dar 1 milhão. E o valor que você vai colocar na sua oferta, na sua venda, ele já está sugerindo aqui entre 20 e 23 reais, que é o valor atual do mercado. Está por volta dessa faixa aí, as milhas da Latam. Se as milhas começarem a subir, o preço começar a subir, essa média, esse preço sugerido aqui dele também sobe. Então, uma forma de você acompanhar a média dos valores do mercado é justamente vendo essa média sugerida da Max Milhas ou fazer a cotação da Hot Milhas, que geralmente também é o valor médio do mercado que estão valendo suas milhas. E aí você pode colocar R$ 22, R$ 21, e como é uma média alta, lógico que eu não vou conseguir vender numa quantidade, num preço mais alto. Mas se você colocar 20 mil milhas, por exemplo, de média, você pode conseguir vender de R$ 23, né? No momento atual, isso vai variando. E aí, depois que você faz a oferta, você pode vir em minhas ofertas, que aí você vai ter acesso às suas ofertas. Olha só, aqui no momento eu estou com a oferta da Smiles, média de 40 mil milhas ao custo de R$ 22, que foi o que eu coloquei. E olha só, aqui na direita está uma média das últimas 24 horas. Das últimas 24 horas, a média de venda de negociações da Max Milhas foi mais ou menos nesse preço aqui. E aqui em minhas vendas, você pode acompanhar suas vendas e suas negociações. Eu coloquei aqui apenas as negociações de 2020 da Latam PES para que vocês vejam, olha, o custo da Latam, no início do ano, 15 de março, eu vendi milhas da Latam a R$ 29, sendo que depois eu já vendi em 21, 22,50. Eu via que o preço estava subindo, aumentei o valor e consegui vender em valores maiores. E olha só, quantas milhas eu vendi da Latam PES? Eu vendi 1.176.000 milhas da Latam PES. Então, olha só, como é fácil você ter controle. Eu clico aqui, eu vejo que foi um passageiro, tá vendo? Eu clico aqui nessa, eu sei que foram dois passageiros. Então, com isso, eu consigo ter o controle das emissões e de quantas negociações, de quantos CPFs eu tenho. E a Hot Milhas, como é que funciona? Então, estou aqui no site da Hot Milhas agora.
você recebe a cotação em 1 minuto. Ó, você coloca seu nome, coloca seu e-mail e coloca a quantidade de milhas, ó, lá Latam. E aí você coloca aqui, ó, 60, 70 mil milhas, 100, tá vendo? Você escolhe a quantidade que você quer vender. Olha só, no máximo ela compra 700 mil milhas da Latam. Então, na minha estratégia, como eu acumulo por volta de 1 milhão de milhas e procuro vender em média 1 milhão e 200 mil por conta por ano nos programas de fidelidade, eu acumulando 1 milhão e 200 e vendendo 700 mil milhas aqui, a Hotmilhas pode usar meus 24 CPFs. E aí eu vou ficar com 500 mil milhas, 400 mil milhas lá paradas, sem conseguir vender e tendo que esperar passar 12 meses das emissões para que aí eu possa vender as milhas. Então, por isso que para mim, na minha estratégia, o melhor é vender na Max Milhas. Mas isso varia de acordo com a sua realidade, com a minha realidade. E aí, como é? Vamos lá, colocar aqui uma cotação de 200 mil milhas Smiles. Aí eu vou colocar meu nome, meu e-mail e vou receber um e-mail com a cotação. Olha só, estou aqui no meu e-mail, chegou na mesma hora o pedido de cotação. E ó, eu escolho entre 20, 30 e 45 dias. Em um dia útil, aquela venda rápida que você recebe antes das emissões. Observe que o valor é bem pequeno, é bem inferior ao valor de 45 dias, que é o prazo máximo. Ó, de 30 para 40, olha só a diferença. É muito melhor você esperar 15 dias e receber esse valor aqui. Então, 200 mil milhas eles estão pagando esse preço aqui. Qual que é o custo do milheiro aqui? Aí a gente vai na calculadora, como eu falei, a quantidade do valor, 4.160,21, dividido pela quantidade de milhas sem os 3 últimos zeros. E aí, olha só, a Hotmilhas está pagando nesse momento, nessa cotação aqui, 20,80 no milheiro da Smiles. E aí, você adquiriu por quanto? Basta fazer esse cálculo pelo preço que você pagou dividido pelas milhas que você está negociando. E aí, se você, né, conseguiu, por exemplo, um preço médio de R$19, de R$18, R$17, então você já vai lucrar nesse caso aqui específico. Às vezes você pode esperar um pouquinho mais, o preço das milhas subir para R$22, R$23. A Smiles nesse ano, de 2020, mesmo nesse período, chegou a R$24. Então, você pode esperar subir um pouco mais o valor ou vender, não sei, se você está precisando do dinheiro, às vezes você é uma pessoa que tem um financiamento, tem um cheque especial, está no cheque especial, você pode parcelar em 10 vezes sem juros, você recebe esse dinheiro de uma vez e aí você sai dessa situação, enfim, cada um tem sua realidade. Mas é assim que funciona. E aí basta você clicar em vender minhas milhas e prosseguir com o cadastro, colocar seus dados, esperar eles aprovarem e depois você recebe um e-mail informando quando você vai receber o dinheiro na sua conta. Então, gente, agora para finalizar esse vídeo, a venda de milhas é um processo que não é difícil, mas lógico, é uma trajetória que você tem que seguir, uma espécie de jornada, e eu recomendo que você venda nas duas empresas que eu citei, na Hotmilhas, sempre na modalidade de 45 dias, e buscando vender uma quantidade maior acumulada, não uma quantidade pequena de 50 mil milhas, não. Procure acumular mais para vender e não ter problema com o uso dos seus CPFs, para que você não gaste todos os seus CPFs na venda. E cuidado para não vender sem estratégia. Defina a sua estratégia de venda, pense em quantas milhas você vai acumular durante o ano e vise sempre o lucro. Sempre veja quanto estão lhe custando essas milhas e procure lucrar. A intenção do mercado é sempre essa, a intenção do meu conteúdo também é esse, é que você consiga lucrar. Para isso, lembre-se de calcular o custo do milheiro, que é o valor pago dividido pela quantidade de milhas em lotes de 1.000, tirando os 3 últimos zeros. E além disso, se você quiser escalar mais suas vendas, você pode administrar outras contas de pessoas próximas, que assim você poderá acumular mais e negociar mais, ganhando mais no final. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.